Opa, tudo bem? Este é mais um vídeo do canal Ad Infinitum e nele iremos resolver a lista de exercícios relativa à semântica de quantificadores. Bora lá? Neste primeiro exercício nós vamos verificar se é ou não o caso do modelo A com a atribuição S1 satisfazer a fórmula existencial existe x tal que R de xy. Ora, se nós queremos verificar a relação de satisfatibilidade por uma fórmula, nós precisamos, portanto, de um modelo e da atribuição. O modelo foi copiado da lista de exercícios e está apresentado aqui à esquerda, enquanto que a atribuição S1 é tal que a variável x é atribuído ao indivíduo A, a variável y, B, a variável W, o indivíduo C, enquanto que a Z é atribuído ao indivíduo A. A qualquer outra variável, nós atribuímos qualquer outro indivíduo do domínio. Por que eu digo a qualquer outra variável? Bem, atribuições são funções totais das variáveis nos indivíduos do domínio. Portanto, a toda variável deve estar atribuído a algum indivíduo. E por que eu digo qualquer indivíduo do domínio? Porque não importa para a gente como a atribuição se comporta para as outras variáveis além de x, y, z e w. E por que não importa? Porque outras variáveis além destas não ocorrerão em nossas fórmulas. Beleza? Ótimo, então vamos agora verificar se é ou não o caso da relação de satisfatibilidade valer. Como que a gente se decide acerca disso? Nós precisamos olhar para a definição recursiva da relação de satisfatibilidade e, em particular, nós precisamos olhar para as condições sobre o existencial. Dizer que um modelo com uma atribuição satisfaz um existencial é dizer que existe alguma atribuição S, tal que o contradomínio desta atribuição é o domínio do modelo A, e que esta atribuição S pode discordar da atribuição S1 em, no máximo, a variável x. Como que nós podemos formalizar ou apresentar de modo sucinto esta última afirmação? Nós podemos fazer a seguinte consideração. Se U é uma variável qualquer, então, no caso de U ser diferente de x, necessariamente o valor da atribuição S para U coincide com o valor de S1 para U. Ou seja, S de Y, S de W, S de Z, S de qualquer variável diferente de X é a mesma coisa que S1 de Y, de W, de Z e de qualquer outra variável que a gente esteja avaliando. Enquanto que, se U for a variável X, então S1 de x pode ou não coincidir com S de x. Beleza? Ora, não dá para, em cada análise de existencial, nós escrevermos tudo isto que está em tela. O que nós vamos fazer, então? Eu vou adotar uma notação abreviada que deixe bem explícito tudo isso que nós acabamos de discutir. Quando você vir escrito, existe S barra S1x, isso está dizendo que existe uma atribuição S que discorda da atribuição S1, no máximo, na variável x. Beleza? Essa é a nossa notação. Se nós temos isso, então A com S deve satisfazer a fórmula R de xy. Veja que com esta eliminação do existencial, nós caímos em casos já vistos em vídeos e listas anteriores. Nós precisamos agora avaliar uma fórmula obtida através de um predicado binário aplicado em dois termos, x e y, com relação ao modelo A e à atribuição S. Será que esta relação de satisfatibilidade vale? Vamos ver o que significa dizer isto. Significa dizer que existe uma atribuição S tal que o par formado pela interpretação dos termos pertence à extensão do predicado na estrutura A.
Ou seja, o par formado por S de x e S de y pertence a RA. Será que este é o caso ou não? Tem alguma parte que dá para a gente eliminar? Tem. S de y, nós sabemos quem é, porque S de y deve coincidir com S1 de y, que é B. Então, tudo se reduz a decidirmos se existe ou não uma atribuição, tal que o par formado pela interpretação de x segundo essa atribuição e B pertence à extensão do predicado RA. Mas como que a gente se decide se este é ou não o caso? A gente pode parafrasear a última expressão. Perceba que S de x é necessariamente algum indivíduo do domínio da estrutura. Então, ao nos perguntarmos se o que está em tela é ou não o caso, nós estamos nos perguntando se existe algum indivíduo no domínio de A, tal que este indivíduo é origem de uma R-seta que tem como destino B. E por que uma R-seta? Porque a interpretação do predicado R na estrutura A é dado através das setas denotadas por R. E aí eu lhes pergunto, é ou não é o caso desta última afirmação? A resposta é, olhe para o modelo. Sim, a resposta é sim. Nós temos um indivíduo que é origem de uma R-seta de destino B. Quem que é esse indivíduo? O indivíduo C. Tem uma seta que sai de C e vai para B. Portanto, a relação de satisfatibilidade ocorre, é válida porque nós temos uma atribuição. Qual atribuição? A atribuição S tal que concorda com S1 em Y, em W, em Z e em todas as outras variáveis, exceto X. Para X, a atribuição deve ser C. Esta é uma maneira de apresentar, esta à esquerda, é uma maneira de apresentar a atribuição S, e agora eu estou escrevendo uma outra maneira de apresentar a atribuição S. Qual delas é mais conveniente? Aquela que você preferir, tá bom? Você pode descrever ali a S à esquerda, como feito na lista de exercício, ou pode colocar uma condição de que se U é uma variável, então S de U é C, no caso de U ser X, e é S1 de U, no caso de U ser diferente de X. As duas apresentações são igualmente aceitas no contexto aqui do nosso curso de lógica do canal Ad Infinito. Qualquer dúvida, use a área de comentários do vídeo e vamos para o segundo exercício. Muito bem, neste segundo exercício nós vamos verificar se o modelo A com a atribuição S1 satisfaz ou não uma sentença universal. É razoável, né? No exercício anterior avaliamos um existencial, agora vamos avaliar um universal. Ora, quando que este é o caso? Quando que a relação de satisfatibilidade vale para um universal? Pela definição apresentada no vídeo teórico pelo Alfredo, você pode conferir o link aqui em cima, nós temos que vale para um universal, C e somente C, para toda atribuição S nós tivermos duas condições. A primeira é que o contradomínio desta atribuição S deve ser o domínio do nosso modelo A. E a segunda é que esta atribuição S pode discordar da atribuição S1 em, no máximo, a variável Y. O que significa esta última afirmação? Significa dizer que se U é variável, sempre que U for diferente de Y, S1 e S assumem o mesmo valor para esta variável, e quando a variável U é Y, então S1 e S podem ou não assumir os mesmos valores para esta variável. Novamente, não dá para escrever tudo isso em tela, também é a última vez que eu escrevo a definição, a gente vai sempre, a partir de agora, usar a notação simplificada que já condensa todas estas informações. Nós vamos usar aquela notação que é a seguinte, para toda S barra S1 Y, ou seja, para toda atribuição S que discorda de S1 no máximo na variável Y, nós temos que A com S satisfaz a fórmula R de K1Y. Veja que com isso nós caímos no caso que nós já sabemos analisar. Nós temos agora um modelo
uma atribuição e uma fórmula constituída de um predicado ou de um símbolo de predicado binário e dois termos, os termos K1 e Y. Ora, como que nós avaliamos esta última? Se para toda S que discorda de S1 no máximo Y nós tivermos que o par de indivíduos formado por K1 em A e a interpretação de Y no modelo segundo S, ou seja, S de Y, pertence à extensão da relação R no modelo A. Como nós avaliamos esta última afirmação? Perceba, K1 de A ou K1 em A, nós sabemos quem é. É o indivíduo A, e para isto basta olhar para o modelo A e as convenções adotadas desde a primeira lista de exercícios desta série. Então nós temos que podemos trocar ali por um Azinho. E agora eu te pergunto, esta última afirmação é ou não é o caso? Como que nós temos feito para decidir se é ou não é o caso em todos os exercícios anteriores, das listas anteriores? Nós parafraseamos esta última afirmação. O que esta última afirmação está nos dizendo? Veja, Azinho é um indivíduo e S de Y também é um indivíduo. Então o que nós estamos querendo dizer é que para toda atribuição S, é o caso de S de Y ser o destino de uma R seta de origem em A. Mas S de Y só pode ser algum indivíduo no domínio da estrutura. Portanto, nós estamos dizendo que para toda atribuição S, ou seja, para todo modo de nós interpretarmos Y segundo S, consequentemente, para todo indivíduo do modelo A, nós temos um par em que Azinho é a origem de uma R seta e este indivíduo obtido pela interpretação de Y segundo S é o destino desta R seta. Eu pergunto a vocês, este é ou não é o caso? A resposta é não, não é o caso. E por que não é o caso? Porque nem sempre nós temos uma R seta que começa em A e termina em todos os indivíduos. Por exemplo, o par AB não pertence a uma R seta. Você não tem nenhuma seta que começa em A e termina em B. De modo um pouco mais explícito, qual é a atribuição que serve de contra-exemplo para este não grandão que eu escrevi aí na tela? É, por exemplo, a própria atribuição S1. Se nós tivermos uma atribuição tal que S de U é B quando U é igual a Y e concorda com S1 quando a variável U é diferente de Y, nós estamos falando da própria S1. E observe que esta é uma atribuição para o qual o par formado por A, interpretação de Y segundo esta atribuição, não pertence à extensão da relação R e, portanto, a relação de satisfatibilidade não é o caso. Portanto, A com S1 não satisfaz a sentença universal que estamos avaliando. Beleza? Ótimo! Vamos então agora para o terceiro exercício e qualquer dúvida, use a área de comentários do vídeo. Muito bem, no terceiro exercício nós vamos verificar se A com S1 satisfaz ou não uma nova sentença universal. A sentença para todo x, R de x, f de x. Esta função f também será interpretada no nosso modelo A, que está à esquerda. Já sabemos como tratar quantificadores universais. O que significa a afirmação que está em tela? É dizer que para toda atribuição S, tal que esta atribuição S discorda de S1 no máximo na variável x, nós temos que A com S satisfaz a fórmula R de x, f de x. Ora, como que nós avaliamos uma fórmula obtida de um predicado binário e dois termos? Olhando para o par formado pela interpretação destes termos no modelo. Quem que é a interpretação do termo x?
é nada mais, nada menos do que S de x. E quem que é a interpretação do termo f de x no modelo? É o indivíduo FA de S de x. Então, vamos verificar se este par pertence ou não à extensão da relação R no modelo A. Como que nós verificamos se este é ou não é o caso? Observe que nós estamos falando de para toda S. Ora, se nós estamos falando de toda S, nós estamos falando de toda atribuição possível. Então, nós estamos olhando para todos os indivíduos do modelo, tal que este indivíduo é, de alguma forma, S de x, ou este indivíduo é a interpretação de x segundo f. Então, vamos verificar se, de fato, este par S de x, FA de S de x, pertence ou não a RA para toda S. Vamos começar supondo que S de x é o próprio indivíduo A. Neste caso, nós teríamos o par formado por A e C. Este par pertence ou não pertence à interpretação de R em A? Sim, pertence. Nós temos uma R seta que tem origem em A e destino em C. Ela está representada ali do lado direito do triângulo. Portanto, ok, para esta primeira S, né? Uma outra S é aquela em que o valor atribuído a x é B. Neste caso, nós temos o par BA pertence ou não à interpretação de R em A? A resposta é sim. Nós temos, de fato, uma R seta que começa em B e termina em A. Que R seta é esta? Aquela à esquerda do triângulo. E, por fim, nós precisamos considerar a atribuição S, que atribui à variável x o indivíduo C. Ou seja, é ou não é o caso de que o par CB pertence à extensão de R. De fato, novamente, é o caso. Basta a gente olhar para a R seta que está na base do triângulo. Ela começa em C e termina em B. Olha, de onde que apareceu esse B? Esse B é o F de S de x, ou seja, é o F de C, e F de C, para determiná-lo, é só olhar para seta não, né? Para a curvinha F que está embaixo. A curva F é tal que ao indivíduo C é atribuído o indivíduo B, mesma coisa que eu fiz em todos os casos anteriores. Basta olhar para a interpretação de F, e eu não perdi muito tempo com isso, porque discutimos já bastante interpretações de funções em todas as listas anteriores. Beleza? Então, como nós temos que para toda possível atribuição de x é o caso do par pertencer à extensão de R, nós temos que a relação de satisfatibilidade vale. No quarto exercício, nós vamos verificar se a relação de satisfatibilidade vale ou não para o modelo A e para a atribuição S2 com relação à fórmula existencial existe y tal que R de f de x, y. Perceba que o exercício 4 parece um pouco com o 3, né? Nós colocamos mais um símbolo de função e trocamos o quantificador universal por um existencial. Como que nós avaliamos isto? Ora, do mesmo modo que nós avaliamos toda fórmula existencial. A relação de satisfatibilidade vale C e somente C. Existe alguma atribuição S que discorda de S2, no máximo, na atribuição da variável y, e tal que A com S satisfaz a fórmula R de f de x, y. Ora, o que nós temos agora é uma fórmula atômica em que há a ocorrência de dois termos. Como que nós avaliamos fórmulas atômicas? Exato, olhando para o par formado pela interpretação dos termos que ocorrem na fórmula. Deste modo, nós precisamos verificar, então, se esse par pertence ou não pertence à extensão do predicado R no modelo A.
Dito de outro modo, nós precisamos verificar se nós temos ou não uma determinada R seta. O que nós podemos substituir aí, o que nós podemos trocar nesta última expressão? Perceba o seguinte, por definição, S de x tem que ser igual a S2 de x. Por quê? Porque S pode discordar de S2 no máximo em y. Portanto, S de x é necessariamente B. Observe agora que f de B nós sabemos computar. Basta olhar para o desenho, ou melhor, para o modelo, e perceber que f de B é igual a A. De fato, há uma curva, uma flechinha, há um Fzinho que sai de B e vai para A. Portanto, f de B é A. E nós também sabemos avaliar quem é f de B, ou seja, quem é f de A. F de A é C. Portanto, o termo f de S de x que ocorre na fórmula atômica é interpretado como indivíduo Czinho no domínio do nosso modelo. E, consequentemente, precisamos verificar se existe alguma S tal que o par formado por C, S de Y pertence à extensão de R no modelo A. Será que este é ou não é o caso? Bem, como é que nós nos decidimos acerca disto? Nós precisamos verificar se existe ou não alguma S, tal que S de Y é o destino de uma R seta com origem em C. Se este for o caso, a relação de satisfatibilidade vale. Se este não for o caso, a relação de satisfatibilidade não vale. E aí eu pergunto a vocês, temos ou não temos uma R seta com origem em C? A resposta é sim. Nós temos uma R seta que começa em C e termina em B. Portanto, basta a gente estipular que a atribuição S é tal que S de Y é igual a B. Podemos, portanto, escrever ali na esquerda quem é a nossa atribuição S. Ela é tal que a variável x é atribuído B, a variável y também é atribuído B, e a todas as outras variáveis a atribuição em S coincide com a atribuição em S2. Observe que ao fazer isto a gente constata que, na verdade, nós temos que S é S2. E veja que isto não é problemático. Pela nossa definição, S pode discordar de S2 no máximo na variável y. Para o caso que se apresentou em tela, elas não discordam em nenhuma interpretação de variável e, portanto, a atribuição S é a própria atribuição S2. Beleza? Como sempre, qualquer dúvida, use a área de comentários do vídeo e vamos para o próximo. O exercício 5. E perceba que nós trocamos de modelo. Nós estamos agora falando do modelo M com a atribuição S1, satisfazendo ou não a fórmula existencial existe y tal que Q de YW. É ou não é o caso? Ora, trocamos o modelo. Isso muda alguma coisa na nossa forma de avaliar a relação de satisfatibilidade? Essencialmente, não. Esta última afirmação ela é equivalente a afirmarmos que existe alguma atribuição S, atribuição essa que discorda de S1 no máximo na variável y, tal que M com S satisfaz a fórmula obtida a partir do predicado binário Q aplicada aos termos y e w. Mas esta última é o caso, C e somente C. Existe alguma atribuição tal que o par formado por S de Y e S de W pertence à extensão de Q, como já vimos diversas vezes. Ora, observe que nós sabemos quem é S de W, porque S pode discordar de S1 no máximo em Y. Portanto, S de W e S1 de W são iguais, o que nos permite trocar o
o indivíduo, né, S de W por C. Então, tudo que nós precisamos avaliar agora é se existe alguma atribuição tal que o par formado pela interpretação de Y segundo esta atribuição e C pertence à extensão de Q em M. Será que este é ou não é o caso? Ora, como que a gente se decide a respeito disso? Vamos olhar com atenção para o par que queremos avaliar. Ele é um par que tem uma primeira componente, pode ser qualquer, dependendo da primeira componente a gente define a atribuição S, e o segundo componente é necessariamente C. Vamos olhar agora para a extensão de Q para vermos se tem algum indivíduo com estas características. Ora, a extensão de Q são os pares CB e AB. Com isto, observe que, independentemente de quem seja o primeiro componente do par, o segundo componente de um par que está na extensão de Q é necessariamente B. E, portanto, não há nenhuma Q-seta com o destino C e, portanto, nós não temos como tornar aquele par pertencente à interpretação de Q em M. Portanto, a relação de satisfatibilidade não vale para o modelo com atribuição para a fórmula que estamos avaliando. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, por gentileza, use a área de comentários do vídeo. E agora, vamos para o próximo. Muito bem, no exercício 6, a gente vai mudar um pouquinho ele. Mudamos a atribuição, agora estamos considerando a atribuição S2, e mudamos também um pouco a fórmula que está sendo avaliada. É a fórmula existe Y tal que Q de YF de W. Será que é ou não é o caso da relação de satisfatibilidade valer para esta terna, formada pelo modelo, atribuição e fórmula? Vamos avaliar. Bem, esta última afirmação é equivalente, como já descrevemos e discutimos várias vezes, a existe uma atribuição S, tal que S discorda de S2 no máximo na variável Y, e tal que M com S satisfaz a fórmula sem o existencial. Esta última afirmação é equivalente a afirmarmos que existe uma atribuição S, tal que o par formado por S de Y e FA de S de W pertence ao modelo QM. Opa, tem um pequeno typo ali, né? Não é F superíndice A, é claro, F superíndice M. Nós estamos falando do modelo M e não mais do modelo A. Me desculpem aí por esse equívoco na hora de preparar a tela. Observe que nós sabemos quem é FM de S de W. Por quê? Porque S pode discordar de S2 no máximo na interpretação da variável Y. Portanto, S de W é a mesma coisa que S2 de W, que é A. Só que observe, então, que nós queremos saber quem é FM de A. E FM de A é C. Podemos trocar ali na nossa afirmação todo aquele emaranhado de letras pela letra minúscula C ou pelo indivíduo C do modelo. Portanto, queremos avaliar se existe uma atribuição S, tal que S de Y com C pertence à extensão de Q em M. Ora, o que significa esta última afirmação? Como que a gente se decide se ela é o caso ou não? A gente quer verificar basicamente se um par pertence a QM de tal modo que o segundo componente do par é C. Isto significa, isto pode ser parafraseado como: existe alguma Q-seta com destino C? Ou ainda, existe algum indivíduo, né, tal que você pode colocá-lo como origem de uma Q-seta que tenha como destino C? Não, não tem. É só olhar o desenho que não tem, porque todas as Q-setas têm como destino o indivíduo B. E, portanto, não há como a gente definir esta atribuição S e, consequentemente, a relação de satisfatibilidade não vale para o problema que nós estamos resolvendo ou para o exercício
que nós estamos resolvendo. Beleza? Ótimo, vamos para o próximo. Como sempre, qualquer dúvida, angústia ou sugestão, use a área de comentários do vídeo. Muito bem, vamos agora resolver o exercício 7. Para resolver o 7, a gente volta para o modelo A e, mais do que isso, a gente vai considerar o primeiro caso de quantificação encaixada. A gente vai verificar se é ou não é o caso do modelo A com a atribuição S2 satisfazer a sentença para todo x existe y, tal que R de xy. Ora, Edgar, o que muda quando nós consideramos quantificações encaixadas? Muda nada. Nós vamos avaliar quantificações encaixadas do mesmo modo que nós estávamos avaliando a relação de satisfatibilidade nos problemas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A única coisa que pode acontecer é dar um pouquinho mais de trabalho na hora de manipular as coisas, na hora de escrever. Mas a ideia é exatamente a mesma. Quer ver? Ora, quando que nós temos que A com S2 satisfaz um universal? Se para toda atribuição que discorda de S2 no máximo em x, e por que x? Porque x é a variável que está quantificada universalmente. Nós temos que A com S satisfaz a fórmula existencial, existe y, tal que R de xy. E quando que nós temos a relação de satisfatibilidade para uma existencial? Se existe uma atribuição S estrela, tal que S estrela discorda de S no máximo em y. E por que y? Porque y é a variável que está quantificada existencialmente. Nós temos que A com S estrela satisfaz a fórmula R de xy. Mas quando é que nós temos esta última afirmação? Ora, se nós tivermos que o par formado por S estrela de x, S estrela de y, pertence à extensão de R no modelo A. Concorda? Não mudamos nada na nossa forma de avaliar ou melhor, de abrir a relação de satisfatibilidade pelas suas condições recursivas. Vamos avaliar agora esta última afirmação. Nós queremos verificar para toda S. Observe que sempre é o caso de S estrela de x ser igual a S de x. E por que este é o caso? Porque S estrela discorda de S no máximo na variável y. Agora, qual é o valor de x segundo S? S pode discordar de S2 no máximo em x. Portanto, o valor de S de x pode ser qualquer um dos indivíduos do domínio. Nós podemos definir a S de tal modo que S de x é A, ou podemos definir a S de tal modo que S de x é B, e ainda definir a S de tal modo que S de x é C. Nós precisamos que valha para todas as S's, então nós precisamos verificar se é de fato o caso de que para todas estas possíveis interpretações da variável x segundo S, existe um S estrela tal que blá 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 blá. Ora, existir esse S estrela é nós verificarmos se existe de fato essa atribuição tal que o par S estrela de x, S estrela de y pertence a RA. Então nós precisamos agora verificar se de fato para toda S tem uma S estrela. Como que a gente define isso? Como que a gente estipula isso? Vamos começar pela primeira definição, primeira possível definição de S, que S de x é A. Então, se S de x é A, nós queremos verificar se o par formado pela primeira componente A e a segunda componente S estrela de y pertence à extensão de R em A. Em outras palavras, tem algum indivíduo que é destino de uma R seta com origem em A? A resposta é sim. Basta você olhar para a lateral direita do triângulo. Você tem ali uma R seta que começa em A e termina em C. Então,
Para que a origem seja A, basta nós impormos que S estrela de Y é igual a C. Beleza? Mas não basta para uma S. Nós precisamos verificar para toda S. E no caso de S de x ser B? Bem, tem alguma R seta que começa em B? Tem. Qual é essa R seta que começa em B? É aquela que termina em A. E, portanto, basta impor que S estrela de Y seja igual a A. E, por fim, nós vamos verificar se há alguma R seta que começa em C. Sim, nós temos uma R seta com origem em C. É aquela que tem destino B. E, portanto, impomos que S de Y é igual a B. A relação de satisfatibilidade, portanto, vale sim. E para tentar deixar a coisa um pouco mais transparente, para tentar elucidar um pouquinho mais o que a gente fez, vamos estabelecer precisamente quem são estas interpretações S e S estrela. Ora, vou escrever aqui em tela. Nós precisamos que para toda S que discorde de S2 no máximo em X. Então, quem seria uma candidata a S? É aquela que todas as letras coincidem com S2, exceto possivelmente a interpretação de X segundo essa atribuição S. Ora, no primeiro caso, o que nós temos? A atribuição tal que S de X é A. Se S de X é A, quem que é S estrela? Bem, S estrela só pode discordar de S no máximo em Y. Então, a atribuição de X segundo S estrela necessariamente também é A. E basta colocar que S estrela de Y é C, como nós vimos ali para a primeira situação. Portanto, para a atribuição S, existe essa atribuição S', S estrela. Se nós trocarmos a atribuição S, considerarmos que S de X é B, nós temos também a atribuição S estrela. E, por fim, se nós trocarmos a interpretação ou melhor dizendo, se nós definirmos S de tal modo que o valor de X por S é C, então nós temos que a atribuição S estrela é essa que está colocada em tela. Então perceba que para cada S nós dizemos quem é a S estrela. Existe de fato uma S estrela que torna o par S estrela de X, S estrela de Y, pertencente à extensão de R no modelo A, o que significa dizer que a relação de satisfatibilidade vale para o modelo, a atribuição S2 e a sentença que estamos avaliando. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, use a área de comentários do vídeo. Vamos treinar mais um pouquinho, vamos resolver outro problema de quantificações encaixadas. Vamos olhar agora para o exercício 8. Muito bem, no exercício 8, a gente vai novamente avaliar uma quantificação encaixada, um para todo existe, e observe que a sentença que a gente está avaliando é muito próxima, é muito parecida com aquela do exercício 7. Nós só trocamos o y por f de y. Consequentemente, toda esta parte inicial da análise será similar, será análoga ao que nós acabamos de fazer no exercício 7, e por isso que eu só estou escrevendo ela em tela e nem estou descrevendo o que a gente está fazendo ou o que eu estou escrevendo. O único ponto importante de ser observado é que, como nós temos uma quantificação universal, então nós precisamos que para toda S que discorde de S2 no máximo em X, e em X porque a quantificação universal está sobre a variável X, e depois nós temos existe S estrela, tal que S estrela discorda de S no máximo em Y, porque a quantificação universal é a quantificação da variável Y. Beleza? Então tudo que nós precisamos avaliar é esta última frase. Observe que, como no caso anterior, S estrela de X é necessariamente igual a S de X. Por quê? Porque S estrela pode discordar de S no máximo na interpretação, na atribuição da variável Y.
Agora nós queremos avaliar toda possível atribuição S que discorde de S2 no máximo em X. Então a gente não sabe quem é S. S pode interpretar X como sendo qualquer um dos indivíduos do domínio. E como nós queremos um para todo S, nós precisamos avaliar cada uma destas possíveis atribuições da variável X segundo a atribuição S. Tudo bem? Então, para cada uma das atribuições possíveis, A, B, C, nós vamos verificar se existe uma S estrela que discorda de S possivelmente em Y, tal que você tenha aqui o par formado por S estrela de X, FA de S estrela de Y, pertence à extensão de R no modelo A. Vamos começar. Se S de X for igual a o que nós teríamos? O par formado por A, F de alguém, pertencente a RA. Quem que é este alguém? É o valor de Y segundo S estrela. Será que existe alguém que torna isso o caso? Torna esse par pertencente a seta R em A? Vamos dar uma olhadinha. Tem alguma seta que começa em A? Tem sim. É aquela seta que termina em C. Portanto, F de alguma coisa deveria ser o próprio indivíduo C. Agora, que coisa é esta? Esta coisa é S estrela de Y. Agora, quem é o indivíduo do modelo que tem como imagem por F o indivíduo C? Basta olhar para o modelo. O indivíduo que tem por imagem, segundo F, o indivíduo C, é o indivíduo Azinho. Portanto, você deve estipular, nesse caso, que S estrela de Y deve ser igual a Azinho. Então, para a atribuição S, que atribui a X Azinho, existe a atribuição S estrela, que atribui a Y também Azinho. Beleza? Ótimo, vamos repetir o mesmo raciocínio, agora considerando que S interpreta X, ou atribui a X, o indivíduo B. Neste caso, nós temos que o par começa em B. Repito a pergunta, tem alguma R seta que começa em B? Tem sim. Qual é a R seta? É aquela que termina em A. Portanto, F de S de Y deve dar A. Mas qual é o indivíduo que tem como imagem A segundo F? É o indivíduo B. Portanto, nós devemos ter que S estrela de Y é igual a B. E no último caso, caso a atribuição de X segundo S seja C, nós precisamos então de uma R seta que comece em C. Qual é esta R seta? É aquela que termina em B. Mas quem é o indivíduo que tem como imagem B segundo F? É o próprio indivíduo C. E, portanto, nós devemos estipular que S estrela de Y é igual a C. Observe que com isso a gente conseguiu mapear como que a coisa está ocorrendo. Para apresentarmos o argumento de maneira completa, nós precisamos descrever cada uma destas atribuições. Vamos fazê-lo do seguinte modo. Bem, se a atribuição S for tal que S de X é A, necessariamente S estrela de X também é A. Por quê? Porque S estrela de X, S estrela discorda de S no máximo em Y. E observe que se S de X é A, então S está definido, porque para todas as outras variáveis, S tem que concordar com S2, que foi dada de antemão. Então S está definida. Para definir o S estrela, falta dizer quem é a atribuição de Y segundo S estrela. E claro, por tudo que nós discutimos, essa atribuição só pode ser o próprio Azinho. Então, para esta S, existe esta S estrela. Para uma outra S, que interpreta X como B, existe uma outra S estrela. E para a última possível S, existe esta terceira S estrela. Então, para
toda S existe uma S estrela em que todas as condições necessárias são cumpridas. E, portanto, a relação de satisfatibilidade foi verificada como válida entre o modelo, a atribuição S2 e a sentença que estamos avaliando. Beleza? Como sempre, qualquer dúvida, angústia, dificuldade com o problema, escreva na área de comentários do vídeo. E vamos para o 9º, vamos começar a analisar sentenças que envolvem também conectivos. Muito bem, no exercício 9 nós vamos adotar um novo modelo, o modelo N de navio, e vamos verificar se N com S3 satisfaz ou não a sentença para todo x, R de xk2, ou R de k2x, ou x igual a k3. Ora, o que muda na nossa maneira de trabalhar a relação de satisfatibilidade quando há uma disjunção? Nada. Vamos continuar fazendo do mesmo modo, vamos começar interpretando o quantificador universal. Com isto, o que nós temos agora é uma disjunção para ser avaliada. E como que nós avaliamos disjunções? Exatamente do mesmo modo que nós fizemos nas listas de exercícios 6, 5, 4 e assim por diante. Ok? Então, o que nós precisamos verificar é se é ou não o caso de que, para toda atribuição S que discorda de S3 no máximo em X, nós temos que algum destes pares pertence à extensão de R em N, ou então que X é igual à interpretação de K3 em A. Ou é A não, né? No modelo N, tem um typo ali. Ou S de X é igual a K3 interpretado em N, não no modelo A. A despeito deste typo, perceba que esta última sentença, então, é dizer nada mais, nada menos do que para toda atribuição S que discorda de S3 no máximo em X, nós temos que o par formado por S de XA pertence à interpretação de R, ou então o par AS de X pertence à extensão de R, ou então que S de X é igual a C. E por que apareceu ali o Azinho e o C? Ora, é só olhar para o modelo. A interpretação de K2 no modelo é o indivíduo Azinho, enquanto que a interpretação de K3 no modelo é o indivíduo C, de acordo com as convenções desta e das listas anteriores. Pois então, será que este é o caso ou não? Bem, se a gente precisa avaliar para toda atribuição S, como fizemos nos exercícios 7 e 8 desta lista, nós começamos estipulando as atribuições possíveis. Suponha que S seja definida de tal modo que S de X é igual a A. Se nós fizermos isto, nós sabemos quem é S. Por quê? X vai ser interpretado como A e todas as demais variáveis serão atribuídas em S exatamente como em S3. E S3 já está definida. Portanto, S também está definida. Vamos verificar, então, esse primeiro caso. S de X igual a A. É o caso que o par AA pertence à extensão de R, ou então o par AA pertence à extensão de R, ou A é igual a C? Bem, que A é igual a C é óbvio que é falso. Agora, será que o par AA pertence à extensão de R? O que significaria pertencer à extensão de R? Seria ter uma R seta com origem e destino em A. Não há uma R seta como esta. Portanto, este par não pertence e nem A é igual a C. Ora, eu precisava que valesse para toda atribuição S. Não vale para a primeira atribuição S que nós definimos, que é esta que está aqui no canto inferior esquerdo. Bem, se não vale nem para esta, é claro que a relação de satisfatibilidade não vale e podemos, portanto, ir para o exercício 10. É claro que, caso tenha ficado alguma dúvida, eu peço a você que a escreva na área de comentários do vídeo. Vamos então para o 10 agora. No exercício 10, nós vamos avaliar se o modelo N com a atribuição S3 satisfaz ou não uma sentença que é um universal
que quantifica sobre a variável x e uma disjunção de existenciais. Será que é ou não o caso do modelo com atribuição satisfazer esta sentença? Ora, para nossa análise não muda nada com relação ao que nós fizemos nos casos anteriores. Nós temos que avaliar um universal. Avaliar um universal é verificar se para toda atribuição S que discorda de S3 no máximo em X, N com S satisfaz uma disjunção de existenciais. Para verificarmos agora esta disjunção de existencial, basta a gente verificar se o modelo satisfaz alguma das disjuntas, ou seja, se N com S3 satisfaz o existencial de Y para RY, ou se N com S3 satisfaz o existencial de Z de Q de XZ. Tudo bem? Ora, verificar este último caso é verificar se para toda atribuição S, existe uma atribuição S estrela que discorda de S no máximo em Y, porque o primeiro quantificador universal, o primeiro quantificador existencial é sobre Y, ou então, se existe uma S barra, tal que S barra discorda de S no máximo em Z, e Z porque o segundo quantificador existencial quantifica sobre a variável Z. Ora, o que sobrou agora é avaliar a relação de satisfatibilidade para fórmulas atômicas. Uma escrita a partir do símbolo de predicado R, outra escrita a partir do símbolo de predicado Q. Avaliar fórmulas atômicas a gente já sabe. Então o que a gente precisa decidir é se para toda S existe uma S estrela tal que o par formado pelas interpretações dos termos segundo S estrela pertence à extensão de R em N, ou então se existe uma atribuição S barra, tal que o par formado pelas interpretações dos termos segundo S barra pertence à extensão de Q em N. Como que a gente verifica isto? Ora, vamos olhar porque nós precisamos avaliar. Precisamos avaliar para toda atribuição S. Já lidamos com isto em problemas passados. Ora, se é para toda atribuição S, então vamos escrever todas as possíveis interpretações da atribuição S. Ora, S discorda de S3 no máximo em X. Então vamos supor que, de início, só para fazer em ordem alfabética, poderia ter feito em outra ordem, mas vamos verificar S em que S de x é A, S de x é B, S de x é C e S de x é D. E para cada um desses valores da variável x segundo S, a gente procura por um S estrela de Y ou um S barra de Z. Tá bom? Muito bem. Se nós tivermos que S de x é A, o que a gente precisa verificar? Se é o caso de termos uma R seta com origem em A, ou de termos uma Q seta com origem em A. No primeiro caso, você tem alguma R seta com origem em A? É claro que sim. É a R seta que começa em A e tem destino em C. Portanto, quem que seria a atribuição S estrela? A atribuição S estrela é aquela que não pode discordar de S em X, portanto, S estrela de X tem que ser A, e S estrela de Y é o indivíduo C. Estou fazendo um pouquinho mais rápido, caso você tenha vindo direto para o exercício 10, dá uma conferida no exercício 8 e no 9, enquanto que eu fixei estas coisas e também fiz a interpretação lá de um modo um pouquinho mais cuidadoso e um pouco mais vagaroso, mais do que cuidadoso. Tá bom? Então, para essa S, nós temos sim que a disjunção vale para uma S estrela, que é definida como a gente colocou em tela. E quem que seria S barra? Não importa, S barra é qualquer uma, tá bom? Porque para disjunção basta uma das disjuntas ser o caso. Vamos avaliar agora se S é B. Bem, se S é B, trocando ali cada ocorrência que nós tínhamos de A por B, então será que é o caso de nós termos uma R seta ou uma Q seta de origem em B?
A resposta é sim, nós temos uma R-seta de origem B. É aquela que tem como destino o indivíduo, é só olhar ali, ó, a R-seta de origem B tem como destino o indivíduo A. Portanto, basta estipular para S estrela a atribuição colocada em tela, que o Y seja interpretado como A. Com isto, o par BA, de fato, pertence à extensão de R, portanto, a disjunção vale e, portanto, até o momento, o universal também está valendo. Vamos verificar agora o universal para C, né? Vamos supor que S de x é igual a C. Trocamos ali as ocorrências de A por C e nós temos que verificar, só pela ordem como está escrito, né, se há alguma R-seta de origem C. A resposta é sim, nós temos uma R-seta de origem C. É aquela que tem como destino o indivíduo D. Portanto, basta estipularmos para a atribuição S estrela, CD, e para a atribuição S barra, qualquer uma que você queira, tá bom? Vamos agora verificar o último caso, que é quando S de x é igual a D. Trocando ali as ocorrências que nós tínhamos de C por D, como que fica a nossa atribuição S? Bem, S de x é D. Então, nós precisamos nos perguntar e responder se nós temos alguma R-seta com origem em D, ou então se nós temos alguma Q-seta com origem em D. Olhando para o nosso modelo, a gente percebe que todas as R-setas que envolvem D como destino, nunca como origem. Portanto, a primeira das disjuntas nunca será o caso. Mas e para a segunda disjunta? Será que nós temos alguma Q-seta que envolve o D como origem? A resposta é temos sim. Qual é esta Q-seta? É aquela que tem origem em D e destino em B. Portanto, basta a gente definir a atribuição S barra do seguinte modo. S barra de toda variável concorda com S desta variável, exceto no caso de Z. No caso de Z, S barra de Z é igual a B. Com isto, nós definimos quem é S barra, a adjunta está valendo e, portanto, nós temos que a relação de satisfatibilidade vale, pois verificamos que para toda S existe uma S estrela ou existe uma S barra que torna uma das disjuntas o caso. E isto encerra a nossa lista de exercícios. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso tenha ficado alguma coisa não muito elucidativa, por gentileza, use a área de comentários do vídeo. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado, até a próxima e tchau.